E eu queria olhar para esse texto que está aqui, na perspectiva daquilo que começamos a olhar hoje de manhã, que era a questão de ser esse trechinho uma carta de família, onde coisas que são do dia a dia estão sendo ditas, onde pessoas significativas estão sendo citadas, e onde a gente vai aprender alguns valores muito interessantes, papéis que todos nós exercemos. Paulo vai se apresentar como pai espiritual, Timóteo vai ser apresentado como filho na fé de Paulo, Epafrodito vai ser apresentado como irmão na missão, nas batalhas da missão, e a igreja de Filipos vai ser apresentada como comunidade, povo, família da graça. A igreja que lá mandou oferta para sustentá-lo na cadeia, a igreja que estava preocupada, mandou gente, o irmão Epafrodito veio de lá, é a família que está unida num momento de angústia. E nós começamos a olhar hoje de manhã, na perspectiva, não dava para falar tudo isso, e a gente começou a falar sobre Paulo como pai espiritual. E usamos parte desse texto de Filipenses e parte do texto que se encontra em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, onde Paulo descreve o que significa a paternidade espiritual. Olha só o que está aqui na palavra de Deus. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Nós vimos hoje pela manhã que Paulo considerava-se pai espiritual, não apenas de Timóteo, mas ele se considerava pai espiritual de todas aquelas pessoas que ele tinha conduzido a Jesus, das igrejas que ele tinha, por onde ele tinha passado e fundado, e ele então vai se descrever como pai espiritual lá em Gálatas, em Tessalonicenses e em tantos outros lugares. Mas é no livro de Tessalonicenses, no primeiro livro, capítulo 2, que ele vai descrever o significado de ser pai espiritual. E ele vai usar a figura da mãe e do pai. E na figura da mãe ele vai dizer assim, olha, para a gente ser pai espiritual de alguém, a gente tem que ter o cuidado, o zelo que uma mãe tem pelos filhos. A gente tem que ter a bondade, aquela afeição amorosa que cuida, mas cheia de bondade. E essa bondade se torna a autoridade que a gente vai conquistando no coração das pessoas. Depois ele vai dizer, olha, como uma mãe que não quer ser pesada a ninguém, mas ao contrário, está se doando pelo seu filho, assim nós também temos que ser quando estivermos ministrando na vida das pessoas. E, por fim, quando ele olhou para a figura da mãe, ele vai dizer que todos nós precisamos ser, como pais e mães espirituais, modelos, porque os valores não se aprendem por sermões, se aprendem olhando para a vida das pessoas.
Mas agora eu queria olhar para o 1 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12, onde ele vai tomar a figura de pai e vai mostrar para a gente o contraste do papel da mãe com o papel do pai. Isso vale para a família, mas especialmente aqui ele está falando no contexto de vida espiritual e de cuidado espiritual. Diz assim a Bíblia: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Há um contraste aqui entre o papel do pai e o papel da mãe, tanto na vida familiar quanto na vida espiritual. Alguns psicólogos dizem que o papel do pai é cortar o cordão umbilical. A mãe é tentar refazer o cordão umbilical. Então a mãe puxa, faz, e o pai corta, diz: olha, tem que aprender a viver, tem que aprender a guardar dinheiro, tem que aprender a trabalhar, tem que aprender a enfrentar a vida. E esse é o contraste. E talvez dentro da vida espiritual esse contraste se revele no propósito. Se de um lado, quando falamos hoje de manhã sobre esse assunto, falamos que o forte do papel da maternidade espiritual está nesse amor, nesse afeto, nesse carinho, nesse acompanhar. De outro lado, agora Paulo está falando, olha, na missão que todos nós temos de cuidar de pessoas, existem propósitos. E cada uma das coisas que Paulo vai dizer aqui, agora revelam o propósito desta missão da paternidade espiritual. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é que quando a gente está educando um filho, nossa educação deve atingir um propósito. Tem pais aqui? Levanta a mão, quero ver. Pais e mães, tá? Uma pergunta chave que você tem que fazer para você mesmo quando você estiver educando os seus filhos. Que tipo de pessoa você quer ajudar a construir? Está entendendo? Por quê? Porque a tua educação vai ajudar ou vai atrapalhar a construção desse propósito. E quando a gente não tem bem claro essa definição do propósito, a nossa educação pode ser prejudicial àquele propósito. A gente pode estar fazendo tudo certinho, mas a gente não vai atingir o objetivo. Então, uma das coisas que foi muito enriquecedora para a minha vida foi um conselheiro, um pai espiritual, uma mãe espiritual para mim, fazer essa pergunta: olha, Pascoal, você vai ter filhos. Olha, Cleusa, você vai ter filhos. Que tipo de filhos vocês querem criar? Como é que vai ser a personalidade deles? Como é que eles vão agir diante dos problemas? Como? Aí a gente foi lá idealizando, e disse assim: e o que vocês vão fazer para que isso aconteça na vida deles? Uau! E foi muito interessante porque essa pergunta ficou ecoando na mente da gente ao longo da criação dos nossos 2 filhos o tempo todo. E algumas vezes a gente dizia: olha, o que a gente fez agora não contribui para esse alvo. Então nós temos que acertar a nossa vida. Está errado o que a gente fez. E a gente tinha que fazer correções na vida. Por quê? Deus quer que você, como pai, dentro da sua família, e como homem de Deus, como mulher de Deus nessa terra, cumpra um propósito e ajude as pessoas a encontrarem o propósito de Deus para a sua vida. E se a gente não entender isso, a gente se perde. Como pai, como marido, como profissional nessa vida. Paulo vai usar 3 palavras-chave para descrever essa figura da paternidade, no cuidado de construir esse propósito de Deus na vida das pessoas. A primeira delas, ele vai colocar a expressão exortando. Você exerce a paternidade espiritual na vida de alguém, exortando. Essa palavra, ela significa chamar alguém ao lado, estar ao lado de alguém,
aconselhar, ajudar, fortalecer, recomendar, apelar, encorajar. Quanta coisa! Fazer um pedido veemente, implorar. Às vezes pode significar falar de uma maneira amigável, aberta. E ainda que essa palavra possa ter vários sentidos, o mais forte desta palavra é a figura que ela contém. Chamar para o seu lado. Trazer para perto. Para a gente andar junto. Para a gente aconselhar. Para a gente ouvir. Para a gente tratar o coração. O que Paulo está dizendo é que na nossa missão espiritual, de cuidar de gente, porque nós não fomos chamados para fazer evento, nós não fomos chamados para realizar uma tarefa, nós fomos chamados para amar os cordeirinhos de Deus e cuidar deles, para abençoar vidas. Nessa missão espiritual, nessa paternidade espiritual, como um pai que aconselha, que ri, que elogia, que encoraja, que repreende, pelo contato íntimo, carinhoso, franco, aberto, e a gente vai construindo valores no coração e na mente do seu filho. Assim nós, como ministros de Deus, construímos valores no coração das pessoas. É interessante como pequenas coisas são marcantes, são tremendamente marcantes. Os maiores ensinos não acontecem quando você dá uma bronca, ou quando você dá uma aula. Dentro do contexto da família, os maiores ensinos acontecem quando você está brincando. Os maiores ensinos quando vocês acontecem quando a gente está fazendo alguma coisa junto. Quando a gente vai consertar um móvel lá de casa e o filho ou a filha está ajudando. Alguns consertam, outros só quebram. Não é? E a gente vai tentar, não dá certo, não tem habilidade, mas alguns conseguem, graças a Deus. Quando a gente vai para um passeio junto, quando a gente vai fazer compra, quando a gente está andando pelo caminho, as coisas estão acontecendo, e a gente tem a pessoa do nosso lado. Olha, queridos, é nessa hora que as coisas mais importantes da vida vão acontecendo no coração das pessoas que nós amamos. E Paulo está dizendo assim, olha, na vida espiritual há uma carência tremenda de pais e mães espirituais. Tem um monte de órfão no meio da igreja de Deus, porque apesar de Deus o Pai ter adotado como filho, muitos de nós estamos olhando ao nosso redor dizendo, onde está aquele homem, aquela mulher que pode me ensinar a viver a vida cristã com significado, que pode me ajudar a descobrir a decisão que eu tenho que tomar agora, quais os valores que eu tenho que aplicar na minha vida, como eu lido e coloco essa fé que eu abracei no meu coração nesse contexto prático da minha vida. E nessa hora a gente precisa de pais espirituais. Gente que toma um café com a gente. Gente que bate um papo com a gente. E aí eu queria dizer para você, querido, se você está se sentindo um órfão nessa caminhada da fé, eu quero dizer para você que você precisa ser adotado por alguém. E essa é uma das razões porque eu bato tanto na tecla de que todo mundo aqui precisa fazer parte de uma célula. Porque é na informalidade de tomar um café, é na informalidade de bater um papo, é na informalidade de estar junto na casa, que de repente as grandes lições da vida vêm à nossa mente, porque tem alguém que diz assim, caminha comigo, vamos andar junto. Eu não sou nem maior nem menor do que você, nós somos pessoas que estão buscando a Deus juntos, mas há alguma coisa que Deus já me falou, e eu posso dividir com você. Há alguma coisa que eu já experimentei e eu posso dividir com você. E eu quero dizer para você que quando você está lá na tua célula e chega alguém do teu lado, vai ter alguém olhando para você e dizendo assim, como eu gostaria que esse homem, que essa mulher fosse minha mãe, meu pai espiritual. Porque não há modelos. Eu não sei se você sabe, mas hoje a maioria das famílias no Brasil são monoparentais.
Ou só tem o pai ou só tem a mãe, educando os filhos. E vou dizer mais, há uma carência no Brasil de pai, de homem, que cuida, que educa. Por isso, quando Deus coloca um homem de Deus num determinado lugar, vai ter gente olhando assim: dá para você me adotar, por favor? Porque eu estou precisando de alguém que fale de coisas francamente comigo, porque não tem ninguém que fale. Paulo entendia que na igreja a gente exerce muitos papéis simultaneamente. A mesma pessoa que é pai de alguém é filho de outro. A mesma pessoa que é irmão de alguém na missão e no projeto é filho e pai também. E todos nós juntos fazemos parte da família de Deus, da comunidade da graça. E a gente está aqui caminhando juntos. Então, chama a pessoa para o teu lado para tomar um café. Você quer ver agora uma coisa tremenda? Se você quer testar isso que eu estou falando, começa em sua casa. Experimenta chamar um dos seus filhos, e quem sabe fazer disso uma rotina gostosa, para tomar um lanche com você uma vez por semana. Só que esse dia é o dia exclusivo. É só dele ou só dela. Você vai ver que coisa tremenda. Mas não está acontecendo nada, a gente só está jogando conversa fora, e a gente está comendo um lanche. Não. Você chamou para perto. E você começou a caminhar junto. E a maior mensagem que alguém ensina a outra pessoa não é o que a gente fala, mas é aquilo que eles podem ver nos nossos olhos e sentir no coração. Segunda coisa que Paulo vai colocar como marca da paternidade, ele vai usar essa palavra exortação, mas ele também vai usar a palavra consolação, ou consolando. E essa palavra consolando significa incentivando, acalmando, encorajando, consolando. E a grande ênfase desse termo é incentivo. Se a ênfase da primeira palavra era chamar para perto, andar com essa pessoa lado a lado, a segunda palavra aqui significa incentivo, motivação. O nosso ministério deve motivar as pessoas a seguirem Jesus mais perto e amá-lo. E o nosso papel como pai é motivar os nossos filhos a experimentarem o poder de Deus em suas vidas, a resistir à pressão do mundo. E isso deve promover alegria e prazer na obra do Senhor. E nós não podemos ser como alguns pais que são tão duros, inflexíveis, que ao invés de promoverem a motivação, geram o desânimo no coração dos seus filhos. Na nossa companhia, o afeto, o caminhar junto, deve ser motivação, a superação em qualquer sentido. Um elogio vale mais do que 10.000 broncas. É incrível. Você quer fazer uma experiência de família eletrizante? Faça uma roda hoje, quem sabe? Não vai pensar em janta, né? Porque você já vai ter tomado a sopa aqui, então você já vai jantado. E aí você senta com a sua família assim, é proibido reclamar. E cada um fale o que tem de bom no outro. E começa a dizer, olha, você olha para cada um e diz, ó, isso, aquilo outro. Depois o outro vai olhar para todo mundo. Se alguém reclamar, todo mundo dá uma vaia. Não pode. Tá? Nessa hora é hora só de dizer as coisas boas. Eu duvido que não termine essa roda em choro. Porque não tem nada mais forte, mais poderoso do que o incentivo, que é a motivação dentro do coração da gente.
Mas isso não vale só para a família, isso vale para a família de Deus. Quando a gente está junto no meio do povo de Deus, a gente chama alguém do lado, e chega alguém angustiado, desesperado, alguém que tem medo, alguém que não acredita, a gente chega lá e diz: olha, talvez você não acredite, mas eu quero dizer para você que a gente conhece quem pode fazer, e o Senhor vai fazer isso na tua vida. Olha, a gente pode, porque o Senhor nos prometeu aquilo. Olha, você pode, porque Deus já colocou coisas tremendas na tua vida. É muito comum alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, eu estou em crise, porque eu não descobri o dom espiritual que eu tenho. Então Deus não me ama, Ele não me deu nenhum dom, eu não posso fazer nada. Aí eu começo a conversar com essa pessoa e peço para Deus: Senhor, me mostra o que tem no coração dessa pessoa, porque ela não está enxergando o que o Senhor já fez. E aí no meio daquela conversa a gente vai percebendo algumas características da pessoa, o jeito que ela age, do jeito que ela faz, a maneira como ela enxerga o mundo. E eu disse assim: sabe, Deus tem me mostrado enquanto a gente está conversando que você tem esse dom, você tem aquele outro dom, você está usando a vida desse jeito, isso está aqui na Bíblia, dá uma olhada. A pessoa diz: Deus colocou um dom em mim. Não, Ele não colocou um, colocou 3, 4, porque Ele ama você e quer usar a tua vida. Tem gente que não acredita que Deus está fazendo coisas tremendas no dia a dia, e só consegue enxergar a escuridão, e tem que ter alguém do lado dizendo assim: não, não é assim não, tem coisa boa acontecendo e mais. Na vida, você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E aí a gente olha com outros olhos, chama para perto e motiva a vencer as lutas, motiva a vencer os vícios, motiva a vencer as limitações, porque Deus vai dar a graça. Mas o papel do pai é o propósito: apontar, ajudar, a crer, a caminhar. Teu filho não vai bem na escola, senta do lado dele para estudar. E quando ele diz: isso aqui não entra na minha cabeça, isso aqui não tem jeito, você vai começar a dizer: olha, você tem essa capacidade, tem aquela outra, tem aquela outra, tem aquela outra. Agora nós vamos pedir a Deus para Ele te ajudar nessa questão, porque Ele já te deu tanta coisa boa, Ele não vai falhar com você. E eu vou ficar com você aqui a noite toda estudando. A gente chama para o lado e a gente incentiva. Terceira e última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, eu acho tremendo isso aqui, como Paulo está falando. Terceira palavra-chave da paternidade é testemunho, testemunhando. E aqui é forte. Testemunhar é viver e experimentar o que fala. A testemunha não é alguém que conta uma história, é aquele que presenciou o fato e compartilha o que ele viveu. E sabe, o pai espiritual, o pai dentro da família, é aquela pessoa que compartilha a sua vida. Às vezes a gente fica imaginando que os filhos só precisam conhecer o que a gente fez de bom. Mas sabe, quando a gente fala dos nossos erros para os nossos filhos, e do que eles geraram na nossa vida, e do medo que a gente tem de que coisas assim aconteçam também na vida deles, isso tem um poder tremendo. Porque você não está falando de uma teoria, você não está falando de uma doutrina, você está falando da tua vida. Mas não somente dos seus erros, mas também das suas descobertas e dos processos das suas descobertas. E queridos, quando a gente vive esse compartilhar até dos processos das descobertas, a gente se torna uma ferramenta de Deus abençoadora na vida dos nossos filhos, sejam eles naturais, carnais, ou sejam eles espirituais. Alguns anos atrás, eu estava preocupado com o Michel, adolescente, entrando na adolescência, e preocupado como filho. Ele era filho de pastor, continua sendo, né? Filho de pastor e pastor agora. E eu preocupado com ele, porque a vida da gente é a igreja o tempo todo.
Mas a igreja não é a maior descoberta. A descoberta maior é a graça de Deus na nossa vida. É o poder do Espírito Santo em nós. É a presença de Jesus. E eu estava preocupado. E um dia a gente entrou em casa, eu e ele sentados no carro, estacionamos na garagem, e eu disse para ele assim: filho, hoje eu quero compartilhar com você algumas experiências que o papai teve na idade que você tem hoje. E comecei a falar das minhas descobertas espirituais, das minhas experiências com Deus, da maneira como eu buscava a Deus, da maneira como Deus falava comigo, da maneira como eu experimentei coisas da presença do Espírito Santo na minha vida. E aí eu segurei bem forte na mão dele e falei assim: filho, como eu gostaria que você tivesse as suas descobertas. E só tem um jeito de você ter as suas descobertas, é se você buscar. Olha, a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem coisas maiores que Deus quer fazer na tua vida, mas você tem que buscar. Começa a buscar e você vai ver o que Deus vai fazer. Bom, cada um vai ter uma interpretação diferente do que eu vou falar, mas eu quero dizer para você o que eu senti quando eu comecei a ver isso. De repente, toda noite a gente chegava e o Michel descia para a garagem com o seu violão. E eu dizia assim: Michel, o que você vai fazer lá embaixo? Eu falei assim: sabe, pai, eu estou orando e eu faço muito barulho, acordo todo mundo em casa. Que eu canto, eu falo. Então eu já descobri que na garagem eu não atrapalho ninguém. Então eu desço lá no subsolo e fico. E ali ele ficava horas e horas. E cada vez que ele descia para a garagem, eu tenho que dizer, eu senti um orgulho no meu coração. Eu senti o orgulho porque ele estava buscando a Deus, e eu senti o orgulho porque ele estava na garagem. Porque foi lá na garagem que eu testemunhei para ele as coisas que Deus tinha feito na minha vida. E disse para ele: busca, porque Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida. Sabe, quando a gente como pai espiritual, como pai aqui no dia a dia, a gente compartilha nossos medos, nossos erros, nossas virtudes, e a gente se torna gente como qualquer outra, porque os nossos filhos já viram que a gente é gente. Deus começa a usar o nosso testemunho. Deus começa a usar esse tempo de parceria. Deus começa a usar aquela motivação e aquele incentivo para um propósito, para a gente crescer na graça, na misericórdia, no poder, nos valores, na sabedoria de vida, para a gente caminhar na presença de Deus. Eu queria terminar essa meditação antes da gente celebrar a ceia do Senhor juntos aqui, dizendo para você o seguinte: tem muita gente órfã aqui, que está dizendo assim: como eu gostaria de ter um pai ou uma mãe espiritual. E eu estava orando quando eu estava vindo para cá, e eu estava muito angustiado, porque hoje tem ceia, e eu estou preocupado com o tempo, como é que eu vou fazer, mas eu senti muito forte no meu coração o desejo de fazer uma coisa doida aqui. Hoje eu queria chamar aqui na frente quem está se sentindo órfão, quem está se sentindo sozinho, que está dizendo: pelo amor de Deus, Deus manda um pai, uma mãe espiritual para andar comigo, porque eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me ensine. Eu creio, eu confio na graça, eu já conheci o poder de Deus, mas eu preciso de alguém de carne e osso que ande comigo. E eu estou desejoso hoje de chamar você para a gente pedir a Deus que hoje Ele te dê um pai e uma mãe espiritual. E você sair daqui adotado, em nome de Jesus. Está entendendo? Porque eu creio que Deus quer fazer uma santa revolução. Porque tem gente que está dentro de uma casa, que se diz cristã há muito tempo, mas está sentindo falta de um pai e uma mãe espiritual. Alguém que anda junto. Tem gente que não tem ninguém em casa,
Então, se hoje o Espírito Santo está fazendo eco no teu coração, e você está dizendo, puxa vida, como eu gostaria de ter um pai, uma mãe espiritual, alguém que fizesse isso que você falou, pastor, que chamasse do lado, que motivasse a minha vida nas coisas de Deus, que pudesse contar a sua experiência. Eu sei que cada um tem um tipo de vida, mas que eu pudesse aprender com esse testemunho. Eu queria que hoje a gente pedisse a Deus que você fosse adotado. Se há alguém assim hoje, que aquilo que Deus colocou no meu coração bate com o teu sentimento, sai do teu lugar agora, vem para cá. Mas assim, desavergonhadamente, não é? Vem, em nome de Jesus. Eu estou precisando de alguém que me ajude a caminhar nessa fé, a me ensinar os passos, a resolver algumas coisas que eu não tenho. Não sei, me ajuda, Deus, coloca alguém. Então, se tem mais, eu sei que tem mais gente, o Espírito Santo me incomodou muito. Onde você estiver lá em cima na galeria, começa a descer aqui agora, vai, em nome de Jesus. Aqui eles estão dizendo, eu preciso. Talvez tenha uma família que está vivendo uma confusão tão grande, e está dizendo assim, puxa vida, se tivesse um casal que pudesse caminhar com a gente, caminhar em oração, caminhar abrindo a alma junto com a gente. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, tá? Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus hoje tem algo bom para te dar. Deus hoje tem algo bom para te dar. Deus hoje quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Eu vou pedir a Deus, e Deus vai nos dar gente que vai poder caminhar com você nessa jornada de vida, de fé, não é? Nessa caminhada espiritual. Então, vem para cá, tá? Se tiver um jovem que está aqui, e está no meio de um conflito de família muito grande. Hoje de manhã eu falei que, graças a Deus, no meio da separação dos meus pais, Deus preparou uma mulher que morava a 2 quadras da minha casa, 3 no máximo, que abria as portas da sua casa para tomar café com ela toda tarde. E aquela mulher tinha 4 filhos e o marido era bêbado. Mas Deus levantou aquela mulher para ser minha mãe espiritual no momento mais difícil da minha vida. Então, quem sabe você está vivendo um momento difícil e você, quem sabe, temporariamente está precisando de alguém que ande com você. Então, se Deus está falando com você, saia aí do teu lugar agora, em nome de Jesus. Não perde a bênção, porque às vezes a gente fica lá acanhado e está perdendo a bênção, tá? Então, vem para cá. Agora, eu vou fazer o inverso. Chega aqui, tá? Quem está vindo aqui para ser adotado, vai chegando aqui. Isso, estou precisando ser adotado, tá? Agora eu vou pedir o inverso. Espera um pouquinho para você vir aqui agora. Vem aqui, quem está chegando agora, quer ser adotado, vem. Mas agora eu vou convidar pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Chega de ficar quietinho no teu canto. Tem um monte de gente aqui que está precisando andar com você, receber a sua oração, que você compartilhe teus erros e teus acertos. Eles querem ser adotados. Quem sabe Deus vai dizer assim, olha, adota e leva para a tua célula, e ali a gente vai abraçar, e a gente vai caminhar junto. Então, se Deus está falando com você, você vai levantar do teu lugar agora, e vai abraçar alguém, dizer assim, olha, Deus colocou no meu coração caminhar com você, só isso. E quem está vindo aqui é pecador, cheio de defeito, falha como você, como eu, tá? Mas é um irmão, é uma mãe, é um pai espiritual, alguém que vai caminhar junto. Então, vem para cá. Quem é que vai adotar aqui? Em nome de Jesus, tá? Quem vai adotar? Vem aqui, olha, eu quero adotar, tá? E pergunto, você quer ser meu afilhado, minha afilhada? Posso caminhar junto com você? Só isso, tá? Olha para alguém e começa a falar. Ó, tô aqui, tá? Quem vai vir aqui, ó? Tem uma moça aqui que está precisando de uma mãe, não tá? Então quem é que vem adotar essa moça aqui? Eu quero uma senhora que vai dar um abraço nela aqui, bem aqui, ó, aqui na minha frente aqui. Ah, que gostoso. Josiane, aqui, essa moça aqui,
essa moça aqui, dá um abraço nela por mim, tá? Quem mais está aqui que precisa ser adotado? Então, olha, um homem, quero ver um homem, está chegando ali, né? Um senhor que eu quero. Aí, você, olha ali, ó, tá passando, volta ali. Você já tem aqui? Ah, esse? Então tá bom. Eu quero um homem para adotar aqui, esse moço que está aqui. Isso. Agora, o pessoal que está aí de vermelhinho, tá? Se vê alguém que está sozinho, chega junto agora, tá? Tem mais gente aqui que precisa ser adotada, gente. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, levanta. Eu vou orar para o Senhor sacudir a tua cadeira. Você vai perder o sono essa noite, em nome de Jesus. Tudo quanto pedir ao Pai, não é? Ele vai fazer para o Pai ser glorificado no Filho. Então você vai perder o sono essa noite, em nome de Jesus. Porque Deus tem obra para ser feita aqui. Nós somos de pais e mães espirituais. Então, quem está sozinho aqui, levanta a mão que eu quero ver aqui, ó. Tem duas pessoas, dois moços ali sozinhos. Está chegando alguém ali, abraça esses dois aqui. Tem uma moça ali sozinha. Eu queria que alguém chegasse. Tem mais alguém sozinho aqui? Dá uma cena aqui, ó. Tem uma moça ali sozinha. Queria que alguém fosse ali. Está vindo aquela senhora ali, vai te abraçar. Está chegando aqui, tá? Ali. Quem mais está sozinho? Tem um rapaz ali de boné aqui, ó. Bem aqui na frente. Já está junto, tá? Olha só que bênção. Esse aqui já adotou uma família inteira, não é? Que gostoso, aleluia, graças a Deus. Quem está sozinho? Eu não quero ninguém sozinho. Tem alguém sozinho aqui? Porque, olha, se a gente vem buscando ser adotado e volta sozinho, é uma tragédia. Eu não quero. Tem alguém sozinho? Levanta a mão aqui, ó. Ah lá, tem um casal ali que está sozinho. Eu queria que um casal... Chegou alguém aí já? Já chegou? Louvado seja Deus, tá? Todo mundo tem alguém? Você está sozinha? Quem é que pode vir dar um abraço nessa moça aqui? Chega aqui, ó, bem aqui. Chega junto aí. Tem alguém sozinho? Ah, tá, chegando alguém, chega junto aí, tá? Tem mais alguém sozinho? Eu estou gastando tempo, mas porque isso é tão importante, gente. O mais importante. Pessoas são mais importantes do que coisas. Você é importante para Deus. Agora, nós vamos fazer assim. Eu vou orar por você. Tá? Quem? Aqui estão falando em sinais, eu não entendi nada, tá bom. Mas, gente, eu quero orar por vocês aqui agora, tá? E a gente vai pedir a Deus graça. Agora, lembra uma coisa, a pessoa que está chegando do teu lado, ela não é perfeita, tá? E ela não tem poder de suprir toda a sua carência. Eu quero deixar isso bem claro para você. Quem supre toda a nossa carência é só Jesus. Tá? Mas essa pessoa pode ser aquele que chama do lado para saber como é que está o teu coração, que te motiva na hora que você está com o coração apertado, que testemunha. Mas eu vou dizer para você, assim como acontece numa família, vai ter dias que essa pessoa que está do teu lado vai precisar de você. Está entendendo? Porque é uma troca, relacionamento é isso. Então, da mesma maneira que você está recebendo hoje, não esqueça de que você também faz parte dessa missão e você vai abençoar outras pessoas. Tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, aqui tem um povo teu, amado, precioso, querido, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem uma missão, que o Senhor tem um alvo, que o Senhor tem algo especial para acontecer. E eu quero te pedir, Senhor, usa esses relacionamentos de família aqui para crescimento, para fortalecimento da fé, para salvação, para transformação espiritual, para vitória no meio das batalhas, para que esse sentimento de solidão que às vezes impera na nossa alma, seja trocado pelo sentimento de fraternidade em Cristo Jesus. Usa essas vidas para a tua glória. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Estou edificando a minha igreja. Estou edificando a minha igreja.
diante dela as portas do inferno cairão. Por base de Cristo, meu filho, e de muitos um só, e de muitos um só, e de